Olá, sejam bem-vindos ao programa A Sua História, com a TV D3+ TV, a TV da sua família. Não se esqueça de curtir, comentar e já compartilhar, ativa o sininho para receber as notificações de todos os programas que vêm ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. E antes de eu chamar a minha convidada especial, nós vamos para um breve intervalinho. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Sejam bem-vindos ao programa A Sua História, com a TV D3+ TV, a TV da sua família. E eu quero convidar uma pessoa maravilhosa para estar com você. Ela que é mentora empresarial e vai dar dicas para você, para a tua empresa, para você que está empreendendo. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, é uma honra estar aqui no seu programa. Parabéns, Simone, estou super feliz também por você. Obrigada, seja bem-vinda. Quem é a Camila? Começa contando quem é a Camila. Quem é Camila? Bom, vamos lá. Eu sou Camila Rodrigues, tenho 32 anos, sou de Sorocaba, mas nasci em São Roque, cresci basicamente em Ibiúna. Sou casada, mãe de pet, tenho 2 pugzinhos e sou uma pessoa assim apaixonada pela vida. Eu amo viajar, eu amo curtir a vida, tudo que eu faço com muita intensidade e atualmente estou como palestrante, escritora, mentora e consultora empresarial, especialista em gestão de pessoas e gestão de processos. Então hoje eu ajudo muitas empresas a realmente conseguir ali melhorar a sua eficiência operacional, escalar o seu negócio com muita rentabilidade, com mais produtividade. Então, basicamente, essa sou eu hoje. Então, explica para o público que está assistindo, qual é a sua função? Quando você chega na empresa, você é contratada, chega na empresa, você faz um diagnóstico? Explica para quem está em casa para entender o que você faz. Claro, com certeza. Bom, a primeira etapa, como você mesma disse, né, realmente é um diagnóstico, porque eu preciso conhecer, né, o empresário e a empresa. Então, eu desenvolvi um método com base em 3 pilares: pilar comportamento, planejamento e gerenciamento. E o comportamento é do líder. Por isso que eu falo que eu preciso conhecer a pessoa, né, os líderes da empresa e a empresa. Então, esse diagnóstico é o primeiro passo e a minha função ali como mentora e como consultora é realmente entender aonde estão os gargalos e melhorar a eficiência operacional dentro dessa empresa, garantindo que realmente ela vai conseguir aumentar a produtividade e melhorar a sua lucratividade. Porque hoje eu vejo que tem muitas empresas que fazem muitas coisas, mas às vezes o próprio dono está dentro do operacional e não consegue escalar e fica preso ali e não consegue realmente ter uma lucratividade maior, sendo que tem muita oportunidade de melhoria ali dentro. O Eu Empresa, né? Então, ó, você que está assistindo, você já percebeu que esse programa vai ser maravilhoso e é para você, que é empresário, que é empreendedor e quer entender como que eu faço para diagnosticar essas dificuldades. Chama essa mentora maravilhosa aqui que vai explicar um pouquinho mais o trabalho dela. Exatamente. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa, aí eu começo realmente a entrar dentro das áreas. Então, eu tenho que conhecer todas as áreas. Então, o primeiro passo que eu falo é olhar para o todo. Eu faço uma sessão onde eu olho para o modelo de negócio. O que você vende, para quem você vende, quem é seu público-alvo, por que você vende? Uma pergunta que poucos fazem. Por que você vende? Por que você trabalha com isso? Porque às vezes, gente, as pessoas acham que não estão prosperando porque a empresa não está indo bem, porque o marketing não está legal, porque o financeiro não está legal. E na verdade é porque aquilo ali não tem nada a ver com o propósito de vida dela. Então, por isso que, além dessa parte, né, de entender o todo, para começar a entender as coisas de forma individual, porque eu falo que a empresa é uma engrenagem. Sim. Né? E tem muitos mentores, consultores, e nada contra, que são especialistas numa engrenagem específica. E eu, Camila, eu gosto de ter essa visão ampla. Eu falo que eu sou um drone dentro da sua empresa. Eu tô lá em cima, eu tô olhando tudo. E ali eu já começo a perceber muitas coisas. E muitas vezes não é uma área específica que tem um problema. Às vezes o problema está no líder, às vezes o problema está no seu propósito, às vezes o problema realmente é algumas áreas específicas, mas a gente precisa primeiro entender. E uma das coisas que eu faço também nessa primeira fase é fazer um treinamento comportamental com os líderes. Isso é muito importante. Muito, Simone, porque assim eu falo,
primeiro ponto, eu posso ser a melhor mentora, a melhor consultora. A sua empresa não vai prosperar se você não acreditar que ela tem esse potencial. Que ela tem potencial de crescer, que ela tem potencial de expandir, de escalar, que você pode poder fazer uma viagem tranquila, que seus colaboradores vão dar conta 100%. Se você não acreditar que isso é possível, nem eu, nenhum mentor no mundo vai conseguir fazer isso acontecer. Você utiliza o DISC também ou não? O DISC não, porque assim, existem ferramentas, né, muito comportamentais ali para conhecer o perfil, mas eu olho muito para mentalidade. Eu não sou terapeuta, né, eu sou formada em algumas coisas, mas eu não sou terapeuta porque assim, eu não tenho uma vontade de trabalhar com isso, né, assim como você trabalha, mas de certa forma eu sou uma terapeuta muito intuitiva ali dentro do negócio, da empresa, da pessoa, né, porque eu começo a perceber algumas coisas, alguns comportamentos. E aí é mentalidade mesmo, crenças limitantes. Muito. E aí eu percebo que às vezes a pessoa, ela não quer, por exemplo, delegar certas coisas porque ela tem medo de algo. E aí eu começo a identificar as crenças, da onde veio esse medo? Qual é a sua crença? Qual a pior coisa que pode acontecer? E dali a gente já começa a perceber muitas coisas. Então, eu acabo fazendo esse processo aí logo na primeira etapa também da consultoria. Explica, essa gestão, ela é só para os gestores ali mesmo ou você vai pegar os colaboradores ali, a base? Explica um pouquinho para quem está entendendo. Eu tenho 2 serviços, né? A mentoria eu só trabalho com os líderes, tá? Certo. Os líderes, aí a gente que vai trabalhar toda a estrutura da empresa, a gestão, melhorar a performance. E aí eu tenho uma outra parte que é a consultoria, que é onde eu entro na sua empresa e uma das partes do meu portfólio nessa consultoria é o treinamento de equipe. Então, hoje eu também sou palestrante, né, como eu falei para você, e dentro das palestras eu percebi que teve vários líderes, né, e donos de empresa que viram minha palestra, que tinha um pouco do motivacional com treinamento de equipe comercial, e eles falaram, Camila, você leva isso para dentro das empresas? Porque eu sinto que minha equipe está precisando disso. E aí eu formatei, né, esse serviço. Então hoje é separado, tá? Não está dentro desse produto da mentoria e da consultoria. Uhum. Mas eu também tenho esse treinamento, inclusive já apliquei em algumas empresas e foi muito legal. Por quê? Porque daí a gente consegue trabalhar com a equipe. Mas eu não trabalho a equipe sem antes falar com o líder. Porque eu preciso entender o que o líder espera de mim, o que o líder espera da equipe, para depois eu poder treinar a equipe. E a equipe é o primeiro passo, treinar a parte de mentalidade. A mesma coisa. É a mesma coisa. Só que aí eu trabalho a mentalidade deles, eu motivo eles para depois a gente falar sobre técnicas de parte comercial mesmo, entendeu? Que agora a NR1. Não adianta entrar a NR1 para trabalhar todos os colaboradores se não mudar a mentalidade dos próprios gestores. Exatamente. E na verdade, agora eu fiz um combo, né? No meu portfólio, eu dei uma alterada recentemente. Por quê? O que eu identifiquei? Não adianta eu ir lá e fazer um treinamento com a equipe toda e deixar o líder depois cuidar disso. Porque ali comigo, eles sentem segurança. Eles falam, nossa, entendi, Camila, não, é isso mesmo, você me entendeu. Aí eu tiro o pé, se o líder não sabe lidar com aquilo que foi passado ali, vai por água abaixo. Aí você faz um acompanhamento. Então agora, o que eu fiz? Não, além do acompanhamento, eu coloquei um bônus nesse meu serviço de treinamento de equipe, onde eu vou dar um treinamento de liderança em conjunto. Então, além de eu acompanhar a equipe, eu ainda acompanho os líderes para saber se eles estão conseguindo segurar essa equipe, entendeu? Entendi. Porque é tudo um conjunto, por isso que eu falo, é uma engrenagem. Sim. E eu não consigo trabalhar aqui, só ali, e largar a empresa, porque tem muita gente que faz isso. Tá? E tá tudo bem, né? É o jeito de trabalhar, mas eu não consigo. Eu tenho, assim, uma coisa dentro de mim que eu visto a camisa, sabe? E às vezes eu falo, gente, não tem como eu largar a empresa sabendo que tem que melhorar certas coisas. Então, como eu tenho essa parte de liderança também, eu decidi colocar isso dentro desse processo. Olha que legal, ó, você que está assistindo, vocês já perceberam que esse programa está imperdível. Então nós vamos para um breve intervalinho e daqui a pouco ela volta falando um pouquinho mais sobre gestão, sobre empresa e às vezes como identificar se a sua empresa tem algum problema. Rapidinho a gente já volta.
estamos de volta com o programa A Sua História da TV D3 Mais TV, a TV da sua família, que vem ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Eu gostaria de fazer um agradecimento aos meus patrocinadores, a minha melhor maquiadora, gente, essa maquiagem maravilhosa e é especialista em fazer maquiagem para filmagem, para fotografia. Então, Estúdio Paola, muito obrigada pela parceria e nós vamos voltar com essa história maravilhosa assim, dessa mentora. E ela vai identificar o problema da tua empresa. Então fica de olho porque esse programa é para você. Camila, conta de onde veio essa expertise de entender e diagnosticar a dificuldade das empresas. Boa pergunta. Essa minha expertise, na verdade, Simone, ela vem já de muitos anos, porque eu trabalhei, né, como CLT, na parte do que eu me formei mesmo como estatística, né, e economia. Eu trabalhei muito em business analytics, né, nessas áreas. E só que todas as empresas que eu passei, que foram grandes multinacionais, elas tinham processos muito bem estruturados, porque empresas que realmente crescem nesse nível, se não tiver um processo bem estruturado, a empresa não consegue crescer de forma realmente orgânica ali, saudável. Então eu tive que aprender muito. E como eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de entender, eu não era aquela pessoa que ia lá, criava um modelo estatístico, entregava e acabou. Eu queria saber aonde esse modelo estatístico vai parar, o que ele vai fazer, o que ele vai gerar, e quem está em contato com o cliente, mas quem é o marketing, mas Então eu era aquela pessoa que realmente vestia a camisa, né? Já era uma empreendedora nata ali, nem sabia. E aí nessa parte eu fui entendendo de todas as áreas, porque realmente eu me envolvia com a empresa. Todas as empresas que eu passei, eu fiz isso. Eu passei por todas as áreas, não mudando de área, mas entendendo o que cada área estava fazendo durante todo o processo. Então eu já tinha isso dentro, lá do CLT, eu já tinha esse sangue mesmo de ter uma visão mais ampla e olhando sempre para o futuro. Tanto é que eu já ganhei até premiações dentro de algumas empresas, onde eu visualizei produtos novos, soluções novas, sempre olhando para o mercado também, porque eu também, como eu sou estatística, eu gosto muito de entender o mercado. Não só olhar para dentro da empresa, mas entender o mercado e olhar para o futuro, né? O que tá acontecendo lá na frente que a gente ainda não enxergou e que a gente pode estar um passo à frente dos concorrentes. Então eu sempre tive essa visão, sabe? Eu não sei, acho que é uma coisa que já nasceu em mim. Eu sempre fui muito visionária em enxergar fora da caixa, não ficar ali só dentro do que está acontecendo dentro da empresa, é olhar além. E aí, quando eu comecei a empreender de fato, eu comecei a empreender em 2019, eu tive uma agência de viagens e em 5 meses veio a pandemia. Então, você imagina, de repente, né? E olha que, assim, tudo que eu planejei para os primeiros meses, eu realmente consegui alcançar. A minha empresa já estava cheia de clientes ali. Só que a pandemia me ensinou muito na parte de empreendedorismo. E eu falei, peraí, já que eu vou ter que ficar em casa, então eu vou estudar. E ali eu realmente estudei muito. Estudei marketing, estudei vendas, estudei financeiro, estudei tudo. E aí eu queria entender como é que as coisas se conectam. E comecei a realmente colocar isso em prática dentro da minha empresa, né? Então, como o Silvio Santos sempre falava, né? Ou eu choro ou eu vendo lenços. E eu lembro que naquela época eu falava, bom, a situação não está favorável para mim aqui, mas eu tenho que descobrir que lenço é esse que eu tenho que vender. E eu fui atrás, então não só estudei, como eu comecei a implementar, descobri o que dava certo, o que não dava certo. E aí, com isso, eu realmente fui construindo ali dentro de mim essa mentora, essa consultora, sem nem saber, Simone. E aí, Porque a mentora, ela vem de um processo. Se você não vive um processo, você não pode se identificar como mentora. Então, você passou pelo processo e foi crescendo como mentora. Exatamente. E sabe aquela história, né, de que a nossa maior dor vem do nosso maior propósito? Eu não tive uma pessoa, assim, direcionada que olhou para toda a minha empresa e falou assim, ó, seu problema tá aqui, aqui, aqui. Eu tive que pagar inúmeras mentorias, consultorias de coisas específicas para daí eu, de fora, falar, agora tá legal, agora tá funcionando. E aí, como eu consegui realmente crescer a minha empresa de turismo em plena pandemia, ganhei prêmios, ganhei um monte de viagens de graça na época, as pessoas, né, olharam para mim e falaram assim, o que você está fazendo? E aí tiveram colegas minhas que chegaram para mim e falaram assim, Camila, me ensina isso aí que você está fazendo. Então foi assim, a princípio foi um hobby para mim. A gente se reunia numa salinha. Virar de chave. A gente se reunia numa salinha e falava assim, ó, vamos lá, hoje eu vou ensinar para vocês. Aí eu fui criando um método já para as minhas alunas de forma gratuita ali. E depois, com o passar dos anos, realmente eu percebi, né, que aquele era o meu propósito de vida. Ensinar os empresários como que a gente implementa e melhora realmente a produtividade dentro da empresa, olhando para todos esses gargalos aí e colocando tudo em prática. E aí, quando eu comecei a fazer isso, realmente
eu percebi que era isso que eu era boa, e aí o negócio só... E aí, o que acontece, Simone? A gente nunca tá 100% perfeito o nosso método. Nunca vai estar. E aí eu fui aperfeiçoando com base na necessidade dos meus clientes. Sim. Porque daí eu olhava e falava, nossa, tá faltando alguma coisa aqui. E lembra que eu falei pra você da mentalidade? Sim. Não tinha isso no meu método antes, lá no comecinho. E eu falei, peraí, por que agora tá dando certo pra quase todo mundo, mas alguns ainda não? Falei, esses daqui, eles sempre têm desculpa. Eles sempre trazem uma desculpa. Tem crença. Tem crença, tem isso, tem aquilo. Eu falei, então, peraí, vou ter que botar isso dentro do meu método também. Vou ter que trabalhar, deixar o terreno fértil para depois plantar. Então, tudo que eu tenho hoje dentro do meu método é com base no que eu entendi que precisava implementar dentro da empresa para que realmente ela crescesse de uma forma bem estruturada e sólida. Você está entendendo que essa mentora maravilhosa, ela pode estar na sua empresa. E aí, se esse empresário quer te contratar, o que ele precisa fazer? Entra nas redes sociais, chama você, conta ali, como que ele te acha? O meu Instagram é Camila Rodrigues Oficial, mas eu tenho outras redes sociais também, se vocês quiserem me buscar lá. Mas dentro do meu Instagram especificamente, se você mandar uma mensagem para mim hoje no direct com a palavra diagnóstico, eu ofereço de forma gratuita o diagnóstico para os empresários, porém, eu faço um filtro antes, porque você tem que estar preparado para minha mentoria, para minha consultoria. Porque se você não tiver no momento de crescimento da sua empresa, não vai adiantar, não vai resolver. E para quem é? Para quem está assistindo, para quem é essa mentoria, essa consultoria? Como que eu empresário, como que eu sei que eu estou precisando do serviço da Camila? Tá, primeiro, você não pode ser uma empresa que está começando agora. Você tem que realmente já estar no mercado há algum tempo, você já tem que entender quais são os seus principais desafios ali. Segundo, você não pode ser uma eu presa. Porque uma eu presa, eu não vou nem ter o que fazer dentro da sua empresa, porque eu preciso estruturar toda a sua empresa com base nas pessoas que trabalham com você. Então, no mínimo, você tem que ter uma equipe ali de 10 pessoas dentro da sua empresa, tá? E você também já tem que estar pelo menos 2 anos no mercado, porque é um tempo que a gente começa a entender o mercado, entender nosso público-alvo, porque daí eu consigo ajudar de forma efetiva. Então, sem esse básico, eu não consigo ajudar, porque senão a pessoa ainda tá ali não eu presa, ela não vai ter nem condições de me contratar, sendo bem honesta com você, Simone, porque ela ainda tá muito presa no operacional, a ponto de ela ser a única empresa. E aí fica complicado. Porque aí, assim, existe muitas crenças, muitas não coisas. Delega, né? E aí a hora que eu olhar para a empresa dela e falar assim, olha, a gente vai precisar estruturar o seu marketing, vai precisar investir nisso, ela vai começar a me barrar. Ah, não dá, Camila, para investir nisso, não dá. Falei, então, não tem como. Não tem como, gente. Empreender é arriscar, empreender é investir. Para você crescer, a gente tem que ter já um olhar. Agora, a pessoa já um pouco mais madura, que ela já passou por um processo, ela já tem uma equipe, ela já entendeu que ela tem que delegar, só que ela ainda tá ali com uma equipe, só que ela não quer soltar tudo. Precisa de alguém que segure na mão. mão. Ela tem que estar ali presente, senão a equipe não funciona. E ela também ainda não aprendeu a automatizar processos. Ainda não entendeu que a tecnologia veio para ajudar. Então, tudo isso eu consigo ajudar. Agora, se a pessoa não tem um básico, não tem um mínimo ali de estrutura, não tem muito o que fazer, tá? Daqui a pouco você vai contar para o público quais são as dores dessas pessoas que te procuram. Nós vamos para um breve intervalinho e a gente já volta.
Estamos de volta com o programa A Sua História da TV D3 Mais TV, a TV da sua família. E, gente, eu tô com uma convidada maravilhosa aqui, a Camila, e ela vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho das dores dos empresários, né? Aquela pessoa que está empreendendo, como que chegam até ela. Mas antes eu quero fazer um agradecimento, eu quero agradecer a S Acessórios, que tem acessórios de excelente qualidade para toda ocasião. Muito obrigada pela parceria. Camila, conta um pouquinho mais, quando esse empresário chega até você, quais são as maiores dores? O que ele reclama para você? O que está acontecendo dentro da empresa e ele precisa da sua consultoria? Tá. Acho que uma das principais, não consegue sair do operacional, né? Reclama que não tem equipe capacitada, né? Que a equipe não é engajada, não entrega do jeito que gostaria. E, às vezes, acha que a equipe é enxuta também. E eu falo assim, tá, mas a gente já entendeu, né, que existe a demanda, mas você não está conseguindo crescer porque a equipe é enxuta, porque a gente não aumenta essa equipe. E aí vem muitas crenças. E tem muitos motivos para a pessoa não conseguir realmente delegar muitas tarefas ali. Existe a pessoa que é centralizadora. Então, se você é aquela pessoa centralizadora que acha que ninguém vai fazer aquela tarefa melhor do que você, cuidado, porque você está se sabotando, tá? Não seja, né, arrogante a ponto de achar que ninguém é melhor que você. Sempre a gente vai ter alguém melhor que a gente em alguma área específica. Sempre vai ter um especialista. Então, busque essas pessoas. É interessante, só te cortando um pouquinho, Claro. É interessante. Você que está em casa, você já se colocou nessa situação de achar que só você vai fazer da melhor forma e não conseguir delegar para uma outra pessoa? Esse programa é para você, então fique comigo, assiste até o final, porque ela vai te dar dicas valiosíssimas. Continua, Camila. Exatamente. E aí tem a pessoa também que acredita que o bom colaborador, a pessoa que realmente é especialista ali, custa muito caro. Ele fala, mas não tem como, a pessoa que vai fazer isso aqui melhor é muito caro, não vai rolar. Eu falo, gente, eu falo por experiência própria, tá? É preferível você pegar uma pessoa nova, com pouca experiência, e treiná-la do jeito que você quer, com o processo da sua empresa, por isso que é importante ter processos, tá? Do que você pegar uma pessoa pronta, cheia de vícios, né, já ali no mercado ali, cheia de coisas que talvez você não vai conseguir treiná-la. E aí essa pessoa sim pode ser que seja cara, mas uma nova, se você for um bom líder e souber treiná-lo, perfeito, tá? Então acho que esse é o grande segredo, é você encontrar pessoas que estejam com valores alinhados à sua empresa e também pessoas que estejam dispostas, né, a aprender e são treináveis. Porque tem gente que às vezes tem uma certa arrogância de, tipo, chegar, bater no peito e falar, não, isso aqui eu já sei, ninguém precisa me ensinar. E aí que tá o problema. As pessoas querem pegar as pessoas prontas e não existe, gente. E se existir, realmente vai ser caro, mas não é esse o caminho. O que você falou de princípios e valores alinhados com a Isso empresa, é isso é essencial. Porque às vezes aquele profissional é um bom profissional, mas os princípios e valores deles não está alinhado com a sua empresa. Então, o que a Camila está trazendo aqui é muito importante e é primordial, né, Camila? Exatamente, exatamente. Então, perceba, né, essa questão de ser centralizador, de ter essas crenças, né, ter essa escassez dentro de você. Então, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo que você decida contratar uma pessoa que você sabe que vai dar muito retorno para você, mas que custa caro, você tem que entender o quê? Que essa pessoa, ela vai custar caro, mas é um investimento. Ela tem que te dar esse retorno. Então, o ROI dessa pessoa que é importante para você, não é o quanto que você vai pagar de salário, é o ROI. E aí você tem que ser um bom estrategista financeiro para entender até quanto eu posso investir e o quanto que essa pessoa vai me retornar. Então, você saber delegar tarefas operacionais, principalmente comerciais, que vão aumentar o seu faturamento, esse é o segredo. Agora, se você ficar investindo, né, em pessoas que vão fazer ali tarefas operacionais, mas que não estão relacionadas a aumento de receita, aí começa a gerar problema. E aí entra na segunda dor que eu mais escuto. Camila, o faturamento está crescendo, a empresa está crescendo, mas não vejo dinheiro. Cadê o dinheiro? Não vejo dinheiro no final do mês. E aí entra a questão do fluxo de caixa. Porque aí você vai ver as despesas são absurdas, principalmente com a equipe. Então, o que acontece? As pessoas ainda não entenderam aonde que mais tem que investir. Às vezes ela tem 3 pessoas ali no marketing e um vendedor. Eu falo, gente, peraí, como assim? Ela precisa vender mais. Existe tanta tecnologia que você poderia hoje implementar no seu marketing, ter uma pessoa no marketing e talvez 3 vendedores ali, entendeu? Então, assim, as pessoas ainda não entenderam aonde que tem que encaixar as peças-chave do quebra-cabeça.
E às vezes estão investindo dinheiro em coisas que não fazem sentido. É importante você falar de tecnologia. Você fala um pouquinho também, tem IA, te ajuda. Com certeza. Fala um pouquinho sobre essas IAs, quais são as que você utiliza, qual é esse direcionamento para a empresa? Qual é o tipo de inteligência artificial que você mais indica, por exemplo, ou que você trabalha dentro das empresas? Claro. Antes de eu falar das IAs, primeiro ponto que é importante a gente falar aqui, gente, somos todos humanos, né? A gente tem que sim se preocupar em ter pessoas na nossa equipe, pessoas que vão ajudar. Ninguém cresce sozinho. Essa é a verdade, a gente tem que ter pessoas. Só que a gente está numa fase, numa geração, num momento que a tecnologia ela está aí para ajudar. E se você não souber surfar essa nova onda da tecnologia, você vai ser derrubado por ela. E você vai se afogar. Então, a gente tem que entender que a tecnologia ela veio para otimizar a eficiência operacional e reduzir custos. Esse é o principal ponto. Porque, às vezes, o que você precisava antes de 10 pessoas para fazer, uma IA faz. E faz melhor. Ai, Camila, mas isso é desumano. Eu escuto muito isso. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu trabalhei como CLT, eu ganhava muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eu desenvolvia projetos que, inclusive, quem desenvolve as IAs hoje é quem trabalhava na área que eu trabalhava antes. Então, eu desenvolvia modelos estatísticos que minimizavam o custo da empresa. Por quê? Porque já previa o risco, já previa a demanda, já previa tudo. Então, a gente otimizava muito o processo. Ou seja, a Camila valia muito por quê? Porque ela desenvolvia robôs, né, que a gente fala, robôs que entendem tudo. Que ele mesmo já prevê tudo, então ele otimiza. Então, por isso que a gente tem que sim valorizar todas essas tecnologias e inovações que minimizam suas despesas. Porque é assim que a gente consegue ter uma empresa saudável financeiramente. Porque às vezes a pessoa está tão focada ali em aumentar o topo do funil e trazer mais clientes, mas ela não está se preocupando realmente com a lucratividade. O quanto que a sua empresa está tendo de lucro. Porque se a sua empresa não é escalável, você está aumentando o faturamento, mas suas despesas estão crescendo na mesma proporção. Às vezes era melhor você ter ficado ali pequenininho do que crescer de uma forma desestruturada, sem ser escalável. E a inteligência artificial, ela proporciona essa escalabilidade. Porque, ó, vou te dar um exemplo, tá? Eu tinha uma assistente pessoa que eu pagava R$ 1.500 para ela por mês, tá? Ela trabalhava de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Depois eu substituí por uma IA. A IA trabalha 7 dias da semana, 24 horas, e os tráfegos pagos que eu faço, geralmente os leads, eles chegam de madrugada. E o timing de resposta, ele é muito importante. Então, quando a minha assistente respondia no dia seguinte, às 9 da manhã, o lead já esfriava e ele não respondia mais. Agora, a IA, enquanto ela não só responde, como ela já tira a dúvida dele, já manda o link, já acelera o processo. Gente, olha que assunto interessante. A IA substituindo algumas funcionalidades, né? E eu quero saber como que funciona isso daí, porque eu também estou precisando. Vamos para um rápido intervalinho e já a gente volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta com o programa A Sua História da TV D3 Mais TV, a TV da sua família. Gente, hoje a convidada é maravilhosa. Nós estamos falando de empresas, de empreendedores que precisam conhecer como que a Camila, que é mentora empresarial, trabalha para identificar as suas dificuldades. Ela vai falar mais um pouquinho sobre as IAs, que tem ajudado muito, mas antes eu quero agradecer a Cris Albuquerque, que faz as minhas unhas com uma perfeição. Muito obrigada, Cris, pelo carinho. E a Márcia, que cuida dos meus cabelos. Márcia, muito obrigada pelo carinho e por esse cuidado. Camila, conta pra gente quais são as principais IAs que te auxilia até nesses diagnósticos e na implementação aí dessa gestão dessas equipes. Claro. Existem várias no mercado, tá, gente? Ultimamente, eu tenho usado muito, né, para pesquisa e também para interação ali no dia a dia, o Perplexity.
Para quem não conhece ainda o Perplexity, gente, imagina que todas as IAs que você já viu, né, o Gemini do Google, o ChatGPT, a função Pro, todos eles estão dentro do Perplexity. E eu uso o Perplexity, gente, ele é fantástico. Então, tudo que eu preciso hoje, em segundos, está lá. Inclusive, estou escrevendo meu livro, quem está me ajudando muito é a Perplexity. Então, assim, ela consegue me ajudar em tudo. Você precisa criar uma palestra, você precisa estruturar um Media Kit para o seu evento, você precisa criar um portfólio bonito para entregar para o seu cliente. Tudo ela ajuda, assim, instantaneamente e com todo o know-how que ela vai encontrar disponível na internet. Então, imagina que, assim, se uma pessoa, ela vai fazer aquilo com base no que ela tem de conhecimento. Agora, a IA, não. Ela vai pegar a Ela vai pegar expertise de todo mundo, e ela vai te entregar o melhor. Percebe a diferença? Então, assim, essa é uma IA que eu uso muito, e dentro do N8N, tá, que é uma ferramenta que desenvolve IAs, você pode desenvolver diversos IAs, que existem hoje, um enxame de agentes de IAs, e você pode criar IA para, por exemplo, fazer o seu tráfego pago, IA para criar imagens artificiais para você fazer posts ali no seu social media. Então, assim, essas profissões, gente, correm sério risco, porque as IAs elas estão ficando cada vez melhores, tá? Um outro exemplo de IA, que também é desenvolvida dentro do N8N, que eu uso e usei no ano passado, que foi muito legal. Clone. Você sabia que você pode ter um clone seu, Simone? Sabia. Você não precisaria estar aqui hoje me entrevistando? Eu sabia. Eu Incrível, ainda não sei né? exatamente como funciona. Você sabe? Ó, vamos ficar de olho que ela vai explicar. Eu ainda não sei exatamente como funciona, mas eu sei que já dá pra fazer o clone para Sim. que ele faça vídeos por você. Exato. Você sabe explicar um pouquinho pro público Vou explicar. como funciona? Ó, só para vocês entenderem, no ano passado, gente, quando eu comecei a realmente fazer vídeos, eu também sou apresentadora de um podcast, eu sou palestrante, eu faço várias coisas. E a minha imagem é importante, né? Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ali falando, enfim. E aí, eu ia muito dentro de um estúdio, fechava as portas, maquiagem, cabelo, igual eu tô fazendo aqui hoje. E aí ficava ali horas gravando. E aí o máximo que eu tinha de tecnologia ao meu favor era um teleprompter. Eu falava, cara, isso aqui é vida, né? O CapCut pra mim foi, nossa, CapCut maravilhoso. Só que depois que eu conheci o clone, olha só o que aconteceu no ano passado. Eu estava na Europa, viajando, fiquei 32 dias viajando, só que a minha empresa não parou. Pix entrava na minha conta todo dia. Por quê? Porque enquanto eu estava viajando, a minha clone, simplesmente eu fiz um vídeo, imagina que eu tô aqui hoje, toda arrumada, eu faço um vídeo e é desenvolvida uma clone minha. Ela pode falar o que eu quiser, com esse cenário aqui, por exemplo, e eu posso colocar, inclusive, outras línguas. Agora a Camila vai falar chinês, agora a Camila vai falar espanhol. E aí eu posso pegar esse vídeo com a copy, que foi desenvolvida pela Perplexity. Então, assim, eu não precisei nem desenvolver uma copy, porque antes eu pagava uma pessoa de marketing para desenvolver as minhas copies, para criar o meu criativo, para ir para um tráfego pago. Hoje não. Ou Hoje seja, as IAs fazem você tudo. economiza Tudo. nesses profissionais e você leva isso para dentro das empresas assim, dessa forma. Exatamente. Você que está em casa, tenho certeza que você está interessado em contratar essa mentora para a tua empresa. Então, deixa mais uma vez as suas redes sociais, Camila, para que possam te procurar. Claro. Gente, me segue lá, Camila Rodrigues Oficial, e eu tenho parceiros de tecnologia e inovação para implementar essas IAs dentro da sua empresa e junto comigo a gente pode realmente elevar o nível de eficiência operacional da sua empresa a ponto de aumentar a sua lucratividade em níveis que você nem imagina. Eu quero que você dê para quem está assistindo 3 dicas. 3 dicas assim, sabe aquele presentinho, aquela dica de ouro? Olha ali para o público e dê 3 dicas. 3 dicas. Bom, a primeira dica, trabalhe a sua mentalidade. Você não vai crescer enquanto você não achar que você é capaz. Então, entenda quais são suas crenças e começa a reprogramar a sua mente. Começa a falar para você mesmo, eu posso, eu consigo, sempre dá certo, o cliente certo vai chegar, o funcionário que eu tô precisando vai chegar. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, tenha equipe bem estruturada e motivada. Você não vai crescer sozinho. Se você ainda é uma eu presa, gente, esquece isso, não vai funcionar. Então, tira essa crença de escassez, entenda que investimento você vai pagar a pessoa e ela vai te dar um retorno. O ROI dela se paga, o salário dela, ela mesma vai se pagar. Esse é o primeiro ponto, o segundo ponto. E o terceiro ponto é, conheça a tecnologia e comece a usar ela a seu favor. Não fique com medinho. Ai, mas nossa, não vai ser a mesma coisa. Gente, a IA ela é treinável. Assim como uma pessoa não vai ser 100% perfeita, a IA também não vai ser. Só que você capacitar uma pessoa é muito mais difícil do que você capacitar uma IA. A IA, a gente vai lá, a gente fica ajustando ela. Essa semana eu fiquei a semana inteira ajustando uma IA que a gente desenvolveu segunda-feira. Eu falei, gente, vamos ajustar, ó, a IA precisa parar de falar isso, a IA começa a falar isso. E a IA, gente, ela não vai te processar.
desculpa falar aqui, tá? Mas ela não vai te processar, ela não vai te julgar por você estar, né, lapidando ela. Então, assim, comecem a enxergar, gente, o quanto de oportunidade que você está deixando na mesa simplesmente por algumas crenças aí. Perdendo dinheiro, né, Camila? Gastando com profissionais talvez que não estejam entregando o que realmente eles precisam, Uhum. né? E tendo um custo ali muito elevado que a lucratividade vai por água abaixo. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalinho e já a gente volta. Estamos de volta com o programa A Sua História, com a TV D3 Mais TV, a TV da sua família, com uma especialista. Ela é mentora empresarial e está trazendo dicas maravilhosas. Camila, eu quero que você fale um pouquinho, você falou um pouquinho das IAs, fale para quem quer empreender ou para quem desistiu. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Tá, assim, referente às IAs, gente, as tecnologias, né, todas essas ferramentas, elas são úteis não só para empresários, tá? Que isso fique muito claro. Até porque a gente usa para tudo hoje. Por exemplo, minha família tem várias pessoas que são da área educacional, elas usam, tá? Agora, quando a gente fala de pessoas que desistiram de empreender, né, ou que estão pensando em empreender, mas estão com medo de, né, largar o certo por incerto, primeiro, se conheça. Né, você falou de uma ferramenta aqui que é o Disc, mas acho que tem várias outras ferramentas também para você se autoconhecer. O autoconhecimento, ele é libertador, porque você tem que entender se você tem perfil de empreendedor. Gente, o empreendedor, ele não pode ter medo, ele tem que saber arriscar, e ele tem que saber que, assim, nem sempre você vai plantar hoje e amanhã vai colher, tá? Existe um processo, e se você não tiver, né, um caixa ali, um capital de giro que vá aguentar esse tempo, né, dependendo do seu negócio, você tem que estar preparado ali, porque senão você vai se frustrar, você vai quebrar a cara e depois você vai se arrepender e vai desistir, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados ali para quem tá pensando em empreender. E para quem já desistiu, você tem que entender. Talvez você tenha desistido porque você não esperou esse processo. Você queria uma coisa rápida. Ou porque você não fez, por exemplo, todos esses pilares, essas etapas que eu falei, e eu presa realmente não cresce. A eu presa, ela quebra. Por quê? Porque não tem como a gente crescer de forma sustentável e saudável sozinho, gente. É muita coisa. Uma empresa, ela exige muito da gente. Então, você vai sim ficar doente, vai ficar exausto e não vai gerar resultado. Então, é importante muito esse autoconhecimento, Simone, para a pessoa entender se ela tem o perfil e se faz sentido. Porque se ela é uma pessoa que ela é um perfil mais para estar ali no operacional, talvez empreender não seja a melhor opção, percebe? O próprio medo do digital faz isso, né? Com que a pessoa às vezes desista. O medo de conhecer essas novas tecnologias, isso é muito... a gente percebe esse medo. O digital não é para mim, eu prefiro ali 1 a 1, eu prefiro, né, olho no olho. Mas
pelo que você falou aqui, para quem desistiu ou para quem está querendo empreender, né, é importante conhecer, ter esse conhecimento dessas inteligências. Sim, e assim, tem uma questão também importante, tá, gente? O empreendedor hoje, no mundo que a gente vive, ele precisa ir para a exposição, né? Quem não é visto, não vende. Simples assim. Então, se você não é aquela pessoa também que está disposta, né, a ter uma certa exposição, ou você vai ter que contratar pessoas para fazer isso para você, né, influencers, enfim. Com um clone. Ou criar um clone, enfim. Mas assim, você tem que ter essa ciência, porque hoje o empreendedor, ele tem que estar sendo visto o tempo todo. Então a gente precisa entender até que ponto faz sentido isso para você também, né? Pessoas compram de pessoas. Exatamente. Então, se você não coloca a sua cara ali para falar do seu produto, como que eu vou confiar que realmente é você ali, quem é a Camila? Camila, eu quero que você fale um pouquinho, você falou para mim que você é palestrante, você faz alguns eventos. Eu quero que você fale um pouquinho, tem um evento aí no forno, tá para sair, convida o público para esse evento. Exatamente. Na verdade, esse evento ele já aconteceu, tá? Já estamos na segunda edição. No ano passado foi incrível. As pessoas saíram de lá assim, cabeça explodindo. Por quê? Conforme eu fui realmente entendendo as dores, as necessidades ali dos empresários, eu percebi que esse nível de conhecimento com automações, tecnologia e inovação era muito embrionário. E eu falei, caramba, as pessoas ainda não entenderam que precisa usar, porque eu uso muitas ferramentas ao meu favor, muitas, a gente citou algumas aqui hoje, mas eu uso muitas. Por exemplo, uma coisa bem simples, gente, um Calendly, um link para agendamento na sua agenda virtual. Hoje as pessoas ficam ali, ai, quando você pode? Ah, eu posso estar o dia, tal horário, e você, ai, não posso esse dia. Eu falo, gente, isso é perda de tempo. Então, são coisas simples que as pessoas não conheciam. Eu falei, como que eu posso levar todo esse conhecimento, essa tecnologia, essa inovação, essas IAs, para mais empresários de forma simultânea e de uma forma que realmente eles possam interagir, ele conhecer essas ferramentas na prática. E aí eu criei o Techland, que é, né, na tradução ali para o português seria a Ilha da Tecnologia, e vai acontecer no dia 9 de agosto em Sorocaba, pertinho aqui de Alphaville, gente, e vai ser uma imersão, vai ser um dia inteiro de eventos, a gente vai ter grandes especialistas, eu pesquisei os palestrantes, os melhores referências no mercado para falar de inteligência artificial que vão estar lá, e vamos ter também palestrantes famosos falando sobre empreendedorismo, a gente vai ter vários temas lá, então você que é empresário não pode perder esse evento que vai ser alto nível, então realmente vai ser algo que vai, assim, mudar completamente a visão do empresário que estiver lá com a gente. E para quem quiser estar presente nesse evento, como que faz para adquirir os ingressos? Lá dentro do perfil do Instagram, Techland Oficial, lá no link da bio você vai ter o site, né, techland.com.br, que você vai conseguir acessar lá. Estamos ainda no primeiro lote, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, corre, que o valor tá super acessível para um dia inteiro de imersão. E assim, já saiu em todas as mídias lá da nossa região, já saiu no jornal, a prefeitura já publicou, então provavelmente esse ano a gente vai explodir. Então aproveita que ainda estamos no primeiro lote para você garantir a sua vaga. Dá o spoiler de uma pessoa que vai palestrar ali, só para deixar todo mundo com vontade de participar. Assim, não quero, né, desmerecer ninguém, gente, porque vai ter muitos palestrantes famosos, vai ter muita gente bacana, muita gente, né, técnica ali, que vai realmente mostrar na prática como que você pode implementar a IA na sua empresa. Mas uma pessoa, né, em especial, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, é a Cláudia Rosa. A Cláudia Rosa, ela vai ser a próxima Shark Tank Brasil, e ela fala muito sobre tecnologia, e ela vai estar com a gente lá nesse dia especial, falando sobre como que você tem que implementar a tecnologia na sua empresa. Esse público é só para empresário e empreendedores? Esse especificamente, sim. Então faz esse convite para você, ó. Esse convite é para você, empresário, empreendedor. Então, o que ele vai encontrar ali mesmo? Olha, a gente vai ter uma imersão um dia inteiro, vão ser vários palestrantes ao longo do dia, vai ser das 9 da manhã até às 19, então é um dia inteiro mesmo, 10 horas ali de imersão. Além das palestras, nós vamos levar algumas experiências para vocês, então vão ter robôs lá para vocês interagirem, vão ter os próprios fornecedores das tecnologias vão estar lá apresentando, então os patrocinadores vão estar ali em vários stands para você poder conhecer, interagir com eles, tirar dúvidas, e além disso, nós vamos também ter um momento lá, Simone, de Shark Tank ao vivo, onde vamos ter grandes investidores anjos que vão estar lá no palco e você vai ter a oportunidade de subir no palco e fazer o seu pitch ao vivo ali. Então, assim, vai ter muita coisa. Eu não vou dar spoiler de tudo, tá? Mas vai ter muita coisa legal, então vocês não podem perder. Gente, esse evento, ele é para você, empresário, empreendedor. Então, você, ó, curta, comenta, compartilhe. TV D3+, a TV da sua família, mas entre em contato com a Camila. Qual é a sua rede social mesmo, Camila? Camila Rodrigues Oficial e Techland Oficial. Então, ó,
Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos programas, porque nós estamos juntos aqui, nós temos um compromisso todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas. É um compromisso com você, trazendo pessoas no gabarito da Camila aqui, que está trazendo coisas maravilhosas. Então, siga a gente nas redes sociais, TVD3+, siga lá no Instagram e o programa A Sua História, todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu espero você todas as quintas-feiras. E Camila, antes de encerrar o programa, eu quero te entregar um mimo, porque você merece. Ah, obrigada. Né? Com todo carinho. Ai, por que ter linda. Gratidão. aceitado o meu convite, por ter trazido esse conteúdo de grande relevância. Tem seu nominho aí. Ai, que todas linda. as vezes que você for usar essa caneca, você se lembrar que você veio aqui para a TV e que você deu esse conteúdo de grande relevância para empresários, para empreendedores. Ai, que lindo. Olha, gente. Amei, obrigada. Esse é um mimo do programa para você. Ai, que Muito lindo. obrigada. Espero ter contribuído também, atingido as expectativas do seu público. E precisando, conte sempre comigo também. Com certeza. E você que ficou com dúvidas, eu queria tirar mais, entender um pouquinho mais sobre isso. Entra lá na rede social da Camila. Faz as perguntas no direct, né, Camila? Você vai responder Com todo certeza, mundo. respondo. E você também que quer fazer... Se eu não responder, Mia responde. Lá, gente. Se ela não responder, a clone dela vai responder. A equipe dela vai entrar em contato com você. E para quem quiser realmente fazer esse diagnóstico, também tem lá o link que vai poder entrar em contato e fazer um agendamento, é isso? Exatamente, exatamente. Então, se você acredita que a sua empresa está com alguns problemas e que a Camila é a mentora que vai poder te ajudar, entra lá e agenda a sua avaliação, né? O seu diagnóstico. Então, uma boa noite. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até agora. E para quem chegou agora há pouco e não pegou o comecinho do programa, vai lá e assiste, porque o programa está imperdível. Muito obrigada. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.